Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Como sempre, aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. Nosso tema essa semana é em torno de um número que me constrangeu, que me entristeceu, que acho que devia mexer muito com a nossa sociedade, que é o número de mortos no Brasil por ano, pessoas vítimas de homicídios. Um dos cálculos dá como 50.108 brasileiros mortos no último ano. Depende da forma de cálculo, ninguém dá um número menor que 49 mil e 50 mil parece ser consenso entre os especialistas. É um número catastrófico, simplesmente, é um banho de sangue. É mais do que muitas das guerras civis em curso hoje no mundo. E por que a nossa sociedade é tão anestesiada em relação a uma violência nessa proporção? Essa é a pergunta que nós vamos tratar nessa edição aqui do Globo News Painel. Como sempre, temos 3 convidados. Eu vou começar a apresentação dos nossos participantes por Eduardo Gianetti, economista, sociólogo e escritor. Nosso segundo convidado, segundo participante, é Luiz Felipe Pondé, é filósofo e escritor. E o terceiro convidado é o tenente-coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, Adilson Paes de Souza. O Adilson é bacharel em Direito, é mestre em Direitos Humanos pela USP e autor do livro Guardião da Cidade. É uma reflexão sobre casos de violência praticados por policiais militares. Neste momento, minha saudação especial vai a você, ouvinte da CBN, que nos acompanha todos os sábados à noite. Eduardo, como que a gente explica para um estrangeiro essa anestesia, a palavra é minha, da sociedade brasileira frente a uma coisa tão catastrófica como são 50 mil mortos por homicídios por ano nesse país? Eu acho que tem 2 aspectos aí, William. Primeiro, as pessoas se adaptam. A familiarização leva a uma espécie de entorpecimento. As coisas não têm mais o impacto depois que você se acostuma com elas. É uma realidade que as pessoas tomam como dada e como parte da vida. O outro aspecto, eu não usaria a palavra anestesiado, porque no plano das relações pessoais, a questão da violência é muito falada e com muita revolta, com muita indignação. O que nos falta é organizar esse sentimento para tornar isso uma expressão pública de realmente cobrança e de impedimento da continuidade desse estado de coisas. Eu acho que as pessoas, nas suas relações pessoais, elas estão muito alertas e estão muito preocupadas com isso. O que sempre nos falta no Brasil é conseguir dar isso um movimento organizado e realmente orgânico da sociedade diante de algo que não interessa e que piora muito a nossa vida. Pondé, temos então um país no qual as pessoas, como indivíduos, se indignam diante de uma situação como essa, traduzida num número horroroso desses, mas como corpo social são incapazes de se organizar para resolver? Eu acho que sim, eu concordo. Concordo também com a ideia de que, de alguma forma, tudo se torna familiar. Tem até um ditado popular que diz que quando você vai para o diabo, quando você vai para o inferno, você acostuma com o diabo. Né? Então tem uma certa dose como essa, que às vezes também acontece em guerras civis, que se tornam endêmicas, contínuas e não acabam nunca. Agora, com relação à indignação, acredito que sim, há uma indignação. Às vezes isso acaba transbordando nas redes sociais, né? Como se fosse um grito absolutamente inútil. Contra a violência. Contra a violência, em relação à violência. Mas acho que também, além da nossa dificuldade de termos uma organização mais efetiva, às vezes a indignação se torna quase que uma afetação de salão, sabe? Todo mundo é indignado, mas ninguém na realidade está preocupado. Você está dizendo que é um faz de conta? Um pouco, às vezes pode se transformar num faz de conta, no sentido de que a gente fica indignado com a morte na África, por exemplo, mas que na realidade não está tão preocupado com isso. Só quando chega, compara, por exemplo, você tem um sem número de pessoas que morrem no país, em São Paulo, para fechar a conta. Quando morre alguém que é da classe média alta, as pessoas fazem camiseta, fazem passeio na praça e falam daquilo durante uma semana. Quando, na realidade, morre um sem número de pessoas pobres, que são invisíveis, a gente até fala, mas a realidade continua tocando a vida aí, certo? Adilson, todos nós participamos disso que eu vou caracterizar como guerra. Você, de uma parte da sua vida, você foi parte direta. Você é integrante de uma corporação, a Polícia Militar, que tem o privilégio do exercício da violência.
Como é que você vê a sociedade brasileira frente à violência traduzida num número tão horroroso como mais de 50 mil mortes por ano por homicídio? Eu vejo a violência como um elemento extremamente presente na sociedade brasileira, que faz parte das relações interpessoais e que está aí presente como uma forma que essas pessoas adotam como uma forma de resolução de conflitos. Ou seja, como o Eduardo diz, as pessoas se acostumaram a resolver as coisas pela Eu acho que as pessoas se acostumaram com isso e perderam a esperança em quem poderia responder. Você confia na polícia, Eduardo? Eu confio. Eu confio. Eu acho que os maus policiais são a minoria, William. Francamente, é a minha postura diante desse fato. Agora, eu acho duas coisas chamam a atenção no Brasil em relação a esse quadro de violência. Quer dizer, a alta impunidade, o número de crimes que são apurados e que tem consequência é muito baixo. E uma coisa que eu não me conformo como cidadão brasileiro é ver o crime organizado comandado de dentro do presídio. Eu não consigo entender como é que o Estado brasileiro não controla dentro dos presídios. Se ele não tem o poder absoluto dentro do presídio, o que nós podemos esperar? Como é que nós toleramos? Isso eu acho que é absolutamente intolerável. Você ter quadrilhas organizadas funcionando dentro de presídios. E o Estado brasileiro não dá conta disso. Deixa eu só tentar separar aí duas coisas que você colocou que são igualmente importantes. Uma é a gente tentar entender, como você indicou na sua primeira resposta, o Adilson abordou também na primeira resposta dele, e o Pondé já tinha também se referido, que é a maneira como nós brasileiros encaramos a questão da violência. Você disse, as pessoas acabam se acostumando. O Pondé diz, as indignações às vezes são até um pouco um faz de conta, é pretender que se indigna quando na verdade deixa aquilo acontecer. E o Adilson fez uma declaração também importante, quando você diz que as pessoas acabam escolhendo a violência como maneira de resolver assuntos. Agora a pergunta é a seguinte, é possível a gente tentar estabelecer quanto desse nível de violência que é intolerável, que é registrado no Brasil, é o resultado do crime organizado? É o caso, por exemplo, o México, onde há uma guerra contra o crime organizado. Ou, e aí talvez seja até pior, Eduardo, se é realmente uma característica social brasileira profunda, apesar dessa imagem que fazemos de nós mesmos, de sermos cordiais, alegres, bem-humorados e satisfeitos com a vida e otimistas, na verdade somos profundamente violentos, Pondé? Eu acho que a gente está mais para violento do que para cordial. Concordo. Não, mas aí eu preciso defender o conceito do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que não é nesse sentido. Eu estou usando no sentido do senso comum e acho que ele também usou no sentido, não cordial. Há uma certa confusão, um pequeno parênteses. O homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, ele faz até uma nota de rodapé para esclarecer. É no sentido de predomínio de comportamento de fundo emotivo, que pode ser inclusive violento. Não tem nada a ver a cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda com cordato, com amigável, com pacífico. É uma nação, é uma cultura em que o sentimento prevalece sobre a razão. As relações são emotivas, são explosivas, são efêmeras, inclusive na indignação, como falava o Pondé. A nossa indignação também é explosiva, emocional, e não se organiza num ato consequente organizado. E assim, eu também acrescentaria duas coisas. Que nessa cordialidade também existe uma tendência de você privatizar o público. Você, na realidade, age no espaço público como se ele fosse espaço privado. Mas eu queria voltar um passo atrás, o que o Eduardo falou com relação à polícia, quando você perguntou se confia na polícia. Eu também confio na polícia. Eu sei que a polícia não é perfeita, mas eu acredito que dentro desse debate geral, ele usou a expressão minoria, eu achei interessante. Quando se referiu aos maus policiais. Então, eu acho que a polícia, os policiais são uma classe da sociedade que, apesar de ter policiais, claro que não são bons policiais, são bastante maltratados pela sociedade. A gente é indiferente aos policiais, a gente está acostumado a falar mal deles. Eu resumiria da seguinte forma. Se você estiver num ambiente assim, que às vezes eu descrevo como um jantar inteligente, onde todo mundo é super legal e cabeça, tem duas coisas que você pode falar mal que todo mundo vai achar legal: igreja e polícia. Estados Unidos. Tem três, E a terceira é Estados Unidos. São três coisas. Se tirar o governo disso, não tem mais tudo bem. Se você falar mal da igreja, falar mal da polícia e falar mal dos Estados Unidos, todo mundo vai achar que isso é legal. Agora, a violência, eu acho que o brasileiro, a gente tende mais para uma situação de violência, de descaso, e aí essa situação da privatização do público aparece o tempo inteiro, e aí com essa onda de ficar indignado, é o que eu chamei de uma afetação de salão, né? Adilson,
polícia está no centro da conversa agora. Eu tentei jogar ela um pouco mais para o lado antropológico em relação ao brasileiro, mas a gente voltou. A minha pergunta, ele confia. Você confia na polícia? Confio. O Albert Hirschman, ele define lealdade de uma pessoa em relação a uma firma com aquele sentimento especial de ligação do indivíduo com a empresa a qual ele trabalha. E ele afirma categoricamente, isso consta na obra, que existem duas maneiras de você... A obra que você se refere ao livro que você escreveu, que nós mencionamos na apresentação do programa. Isso mesmo. Guardiões da Cidade, é um termo que você tirou de Platão. Platão é o meu ideal, do que deve ser o policial militar. Platão definiu isso lá atrás. Bom, e o Albert Hirschman expõe que a lealdade ela se expressa com dois mecanismos, o de voz e o de saída. Eu estou expondo a minha lealdade por confiar na possibilidade de mudança, de melhoria da instituição a qual eu pertenço. Voz ou saída, eu li o seu livro. Ali você quer dizer o seguinte, apenas para facilitar quem nos acompanha aí em casa. Ok. Voz é chegar dentro de onde você trabalha e dizer, gente, eu não estou satisfeito com isso que está acontecendo. Saída é simplesmente, como a gente viu num famoso filme, pede para sair, vai embora. Isso. Você preferiu o quê? Voz e saída. Eu usei os dois. E isso é possível. O Albert Hirschman expõe isso de uma maneira fantástica. Falou, a partir do momento que a pessoa vê que o mecanismo de voz não é mais eficiente, ele manifesta a sua lealdade utilizando o mecanismo de saída. Adilson, no livro que você escreveu, baseado na sua dissertação, há uma crítica muito forte à capacidade da polícia militar, especificamente a de São Paulo, de entender o que é o conceito de direitos humanos, e você faz críticas severas à escolarização, digamos assim. Sim. É muito mais do que treinamento. A escolarização, a começar pelos oficiais. O tenente-coronel é um dos oficiais de maior patente dentro da corporação, se eu não estou enganado. Isso. Pelo próprio corpo dirigente da Polícia Militar, você começa uma crítica dura, dizendo que ela não entende, na verdade, o que são direitos humanos. É isso? Eu li corretamente? Sim. Eu fiz uma análise comparativa entre o que prescreve a Declaração Universal dos Direitos Humanos no tocante à educação, ao programa e a Declaração de Viena, no tocante à educação e direitos humanos, ao Programa Nacional de Direitos Humanos, na sua terceira versão, que está vigente até hoje, ao Programa Estadual de Direitos Humanos do Governo do Estado de São Paulo, que é uma maravilha, de 97, governador Mário Covas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Constituição Federal no tocante à educação. E muitos temas que estão expressos nesses documentos fundamentais para ter a correta percepção de direitos humanos não constam nos currículos do curso de formação de oficiais. Portanto, com essa lacuna, não há como se ter uma compreensão adequada de direitos humanos. Você nos coloca, a mim como jornalista, sobretudo, aos escritores, sociólogo e filósofo, talvez também. Você nos coloca numa sinuca de bico tremenda. Não foi essa tentar adaptar Platão e o Guardião da Cidade, a filosofia e iluminismo ocidental dos últimos pelo menos 400 anos, mais os documentos de direitos humanos e a briga de PM na rua, num país altamente violento. Eduardo. Não, tem tanta coisa aí, né? Eu estava ouvindo você falar sobre direitos humanos, Adilson, me lembrei de outra coisa que eu, como cidadão brasileiro, fico muito indignado. Essa história dos indultos de Dia das Mães, de Natal, de presidiários, que a sociedade custou tanto, a polícia custou tanto aprender e a nos proteger dessas pessoas, e de repente são soltos e uma proporção regular deles não retorna. E volta a criminalidade. Isso é direitos humanos? Será que isso é cabível numa sociedade organizada Adilson, que quer reduzir a violência? Ele descreve no livro dele o caso de uma pessoa que ele entrevistou, um homicida dentro da polícia militar, que se torna homicida depois de prender 2 sujeitos e os encontra horas depois na rua porque pagaram uma propina para um outro policial e ainda dizem para o policial que os havia prendido, a sua parte da grana está lá te esperando. Corrupção é a causa da violência? É uma das. Os ex-policiais militares que eu entrevistei, que cumpriram pena pela prática de homicídios caracterizados como execuções sumárias extrajudiciais, eles apontam a corrupção como um dos fatores que os levou a não acreditar no sistema. Não haveria mais intermediários.
Eles resolveriam o problema imediatamente. O exemplo que ele dá é exatamente um caso onde há uma crise na credibilidade da hierarquia de comando, da mediação, da própria função. Eu, por razões profissionais, acabei conversando há umas 2 semanas atrás com um oficial da Polícia Militar aposentado do interior de São Paulo, e ele falava que a polícia, ele sentia isso. De um lado, você tinha uma situação de mau pagamento, descaso, invisibilidade da população não enxergar a polícia. Só enxerga a polícia naqueles casos em que foi identificado o abuso, mas não enxerga a polícia no cotidiano, no esforço, inclusive, de manter o preso na cadeia, que não é a polícia que consegue fazer isso, na realidade, o sistema jurídico. E do outro lado, ele dizia, esse oficial aposentado, desse crescimento de um discurso dos direitos humanos, que os direitos humanos, eu acho pessoalmente, uma das grandes invenções do mundo ocidental, mas que acaba ficando meio solto porque as pessoas veem, por exemplo, uma família é vítima porque matam o pai, matam a mãe, e a família fica perdida, e parece que o Estado está mais preocupado com as condições de vida do preso assassino do que da própria vítima. Então, esse policial aposentado, ele falava, olha, a gente fica no meio, de um lado tem corrupção, tem mau pagamento, tem invisibilidade. Os indultos ou a situação que o Eduardo ele falava, do outro lado tem a pressão. O Adilson está me pedindo a palavra. Adilson, por favor. Em cima da pergunta que o professor Eduardo fez, o errado não é ter indulto. O errado é não ter o controle efetivo de quem sai do indulto. Um dos princípios, uma das finalidades da pena é a ressocialização do indivíduo. Acontece que, para o indivíduo preso chegar à possibilidade de ter um indulto, ele tem que passar por um exame criminológico. Questiona-se da qualidade desses laudos. Mas se nós não conseguimos ter esse controle, o instituto do indulto fica muito pernicioso, né? Nesse sentido, eu concordo com você, Eduardo. Mas aí é uma falha do Estado em providenciar os recursos necessários. O Estado falha. Agora, eu fico imaginando, se não tiver indulto numa condição ideal, como é que fica o caráter da ressocialização da pena? Você está defendendo o princípio, é isso? Sim, eu defendo o princípio. No melhor dos mundos, no mundo platônico, eu seria favorável ao indulto. Agora, o nosso mundo está muito longe de ser a república. Está muito longe de ser. E isso deixa as pessoas revoltadas, inclusive com a justiça no Brasil. Parece que a justiça no Brasil é muito inoperante. De fato para muita gente. No último relatório, o 7º relatório anual lançado recentemente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública... nesse que eu fui buscar o número de 50.108 mortes. Olha que dado interessante, uma pesquisa do Índice de Confiança na Justiça no Brasil. E justiça, as instituições, não o Poder Judiciário isoladamente. No primeiro trimestre desse ano, os pesquisadores, uma pesquisa levada a efeito pela FGV, de São Paulo, uma pesquisa séria, notaram que a confiança nas instituições despencou para 23%. Apenas 23% da população acreditava nas instituições. Os pesquisadores disseram, nós tínhamos a certeza de que ia acontecer algo. Em junho, estourou todo esse pavio todo da manifestação. A questão é que, se o Estado não é capaz de prover um bem comum ou uma vida social adequada, nós vamos retroagir a luta de todos contra todos, a Hobbes. E isso não pode acontecer. Quer dizer, quem tem razão é Hobbes, não é Rousseau? Quer dizer, se você perde as estruturas de controle da sociedade, o homem que aparece... Você está falando da luta de todos contra todos, contra o contrato Hobbes, social. Que ele falou, é exatamente essa ideia, porque quando a gente estuda filosofia política, normalmente aparece essa oposição, que é uma oposição esquemática, claro. Sim, de um lado, Rousseau, que entende que o homem é na essência bom, e a modo da sociedade corrupta é que leva ele a ser menos bom de alguma forma, que ele vivia numa certa harmonia com a natureza, inclusive do ponto de vista das relações sociais. E do outro lado, um Hobbes, que é visto como alguém que tem um olhar mais pessimista. Quando você destampa
o mecanismo de organização social, a tendência é a entropia, a desordem. Por isso que eu perguntei a ele, quer dizer, quando cai a credibilidade nas instituições, aparece o homem do Hobbes, não do Rousseau. Hoje o cenário aparece mais Hobbes. Essa pergunta Mas será que eu ia existe fazer. o homem do Rousseau? Eu quero crer que sim, é possível. Eu insisto na pergunta, Nilson, porque a gente está explorando um pouco aqui a sua experiência no combate direto pelo exercício legítimo da violência contra a violência. Que tendência você registra na sociedade brasileira quando a gente fala de violência? Está se tornando pior? A sensação dela em relação à violência, ela acredita que está tornando pior. Mas o que é que você diz como especialista? Nós temos, o que eu diria como especialista e como um policial que trabalhou na ativa, o que eu falava para os meus comandados, eu falava isso para os meus comandados: não assumam vocês a responsabilidade pela falência do sistema. Trabalhe para que o sistema opere adequadamente. Se você deparar com um caso de corrupção, que alguém soltou um preso seu, use o mecanismo do sistema. Acione o Ministério Público e faça valer essa pretensão. Faça você o sistema funcionar. Não parta para o descrédito, que esse é um caminho que a gente sabe como começa e não tem condições de dizer como é que termina. Está corretíssimo, Adilson. O pior dos mundos é quando cada cidadão e cada policial se sente no direito de fazer a justiça com as próprias mãos, segundo o seu critério. Aí nós vamos para Hobbes. Aí é guerra de todos contra todos. E a sociedade conta com a polícia para não fazer isso. Conta com o Estado. Com o Estado, e a polícia tem que se ater à norma legal. Isso que aconteceu no Rio agora, com a morte trágica do Amarildo, é um cenário hobbesiano, em que a polícia foi lá e resolveu executar alguém, torturando a sua própria vontade. Tem que ser exemplarmente punido. Gente, eu estou chegando só... Não, desculpa interrompê-los, é que eu estou chegando ao final do primeiro segmento, do primeiro bloco, a gente volta logo depois do intervalo. Eu acho que vocês sugerem uma pergunta difícil, entre outras que vocês já sugeriram, a gente deixa ela para começar a ser respondida por você, Pondé, logo que a gente retornar do intervalo, que é o seguinte: estamos vivendo uma crise de autoridade? Fiquem conosco, o intervalo dura só um instantinho. Até já. Moção regular.